19, amém? Vamos fazer essa leitura em pés, põe sobre seus pés e procure o Salmo de número 19. Perdão. O céu manifesta uma glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra a sabedoria da outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se a sua voz ou as suas vozes. Em todo a extensão da terra, as suas palavras até o fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a extremidade dele, nada se furta ou foge do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alunia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por ele é admoestado o seu servo, e em guarda a grande recompensa. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo da grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a sua face, Senhor. Rocha minha, libertador meu. Amém. O salmista Davi vai deixar um acervo de exemplo, de busca, de dedicação, não só ao seu tempo, não só à sua geração, mas à igreja, da última hora, do último minuto. E aqui o salmista dá um banho, uma lavada de como se comportar diante de Deus, como olhar as coisas de Deus. Eu separei somente 3 pontos sobre esse salmo, para a gente ser um pouco mais sucinto. O primeiro ponto é a natureza como revelação de Deus. A natureza como revelação de Deus. Vou dizer que a natureza nos ensina sobre Deus. A fonética dos animais, o uivo dos animais, o grunhir dos animais, o granido das ondas, o canto do pássaro, da ave do céu, a chuva que cai, corre e percorre sobre a terra, inundando o solo, fazendo semente virar broto, o broto virar árvore, árvore dá frutos, e a natureza vai explanando a glória de Deus. É dever de cada cristão olhar a natureza e se encurvar diante do Criador, não a natureza, mas diante do Criador.
Eu ouvi uma história, quando eu era bem rapazinho, sobre um ateu convicto. Diversas gerações de ateu ele já estava. E ele gerou um filho. E ele, preocupado com o filho dele, manter a tradição etérea da família, ele falou: eu vou sair dessa cidade. Essa cidade está tomada de protestantes, está tomada de igreja, de centro religioso. Eu vou tirar meu filho dessa loucura. Eu vou para o campo, eu tenho uma fazenda enorme no interior, e eu vou para o interior criar esse menino. E ele chegou, criou o filho dele, o filho bem pequenininho, chegou no colo, e ali tinha fonte de água, lago de peixe, lago artificial, lago natural, tinha muita coisa, era muito rico, era muito poderoso esse ateu. E o ateu deixa seu filho ali solto na natureza. O menino começa a ficar deslumbrado com a natureza. O menino começa a se emocionar, ouvindo o cântico dos pássaros, vendo o voar da gaivota, vendo a água descendo, jorrando e trazendo alimento, saciando a sede dos animais. E o cântico da natureza vai despertar no menino uma convicção muito grande: alguém criou isso tudo. E ele começa a entender que não é possível que aquilo foi feito por acaso. Em um momento da sua infância, ele ouviu o seu professor dizer que a gente veio de um Big Bang. Não. Pois aquele menino dobrou o seu joelho diante de tudo que ele estava vendo no campo e disse: o Deus que criou o céu, a terra e tudo que eu estou vendo, eu sei que você existe. Eu creio no seu poder criacional. Entrou dentro do menino uma luz, uma paz, uma esperança, um regozijo. Ele chegou em casa e falou: pai, eu encontrei o Criador. Meu pai do menino deu uma surra no menino, mas o menino inevitavelmente correu em direção ao Criador, descobriu quem era Jesus, se entregou a Jesus e virou um pregador do Evangelho da cruz e do sangue. A natureza como revelação de Deus. Se você não entender a dinâmica de louvar a Deus porque Ele é, se a gente não entender o louvor a Deus porque Ele é, a gente não vai entender o grito, o clamor da natureza. O que a natureza está nos dizendo ao homem mortal, ocupado, o homem cheio de coisas, cheio de dinheiro, cheio de futilidade, cheio de sonhos, sem Deus. Segundo ponto, a palavra de Deus como tesouro. Como tesouro. Os escritos de Deus como tesouro. Ao ler a Bíblia, nós estamos descobrindo um tesouro, está sendo desnudado um tesouro, está sendo anunciado um tesouro, está sendo colocado dentro dos nossos olhos, dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, um poderoso tesouro. É um tesouro. Quando eu começo a ver a Bíblia de uma maneira comum, como qualquer livro, uma hora está jogado debaixo da cama, outra hora está na cabeceira, e daqui a pouco está em cima do armário da cozinha, em cima do guarda-roupa, eu começo a desvalorizar, e eu não entendo, acabo não entendendo que a palavra de Deus é como um tesouro, como uma pérola. Terceiro ponto, a importância da obediência. A importância da obediência e da confissão de pecado. Senhor, me perdoe o que eu fiz, o que eu tenho consciência e o que eu não tenho consciência.
Me perdoe, porque eu preciso do teu perdão para que a soberba não me acometa e se assenhorie de mim e eu venho a perecer, a perder. Bom, hoje é o primeiro dia da semana e esses 3 conselhos valem muito para cada um de nós como cristão, que estamos esperando a vinda gloriosa do Senhor Jesus. Nós vamos aplicar esses 3 poderosos conselhos extraídos desse salmo. Nós vamos orar em cima deles, nós vamos se entregar por causa dele, nós vamos louvar o nome do Senhor nele, nós vamos viver para o louvor a Deus e entender essa busca de Deus, para que a gente possa ser salvo por Ele. Deus não vai salvar quem não perguntou, Deus não vai salvar quem não se entregou, Deus não vai salvar quem não se adaptou, quem não se converteu, quem não buscou por Ele. Então, nós estamos diante de uma poderosa oportunidade de abrir o culto, abrir o primeiro dia da semana, entregar ao Senhor o nosso melhor, a nossa vida, o nosso fôlego, aquilo que somos, para que o Senhor possa fazer aquilo que Ele quer fazer de nós, tirando tudo aquilo que é nosso próprio, do nosso próprio ego, do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade, dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias convicções, e entregando a Ele um perfeito e puro e sincero coração, adaptado e moldado e mudado pelo Espírito Santo, e sermos cheios da presença de Deus, selados para que possamos subir ao arrebatamento, para que possamos ser desprendidos dessa terra quando a última trombeta tocar, quando o Senhor buscar em um rapto poderoso a sua igreja, em um abrir e fechar de olhos, tudo será mudado. João disse assim: Senhor, até quando? João, até se completar o número de almas que serão mortas. Muito sério, Senhor. Enquanto a igreja prega dinheiro, enquanto a outra igreja prega solução imediata, prega terra, o Senhor está fazendo uma agenda que é diferente dessa que a gente está vendo por aí. E não tem tempo, como disse o evangelista Edson, tem igreja que não tem tempo. A agenda já está completa. É outra agenda. Agenda para 10 anos, como disse o pastor Verado. Agenda para 5 anos. Agenda para o ano inteiro. Não há agenda para o Cordeiro de Deus, para a salvação, o Cordeiro. Não, a gente vai colocar aqui inserido junto. Vamos botar no embrólio, vamos mandar o pacotão do processo e que Deus responda tudo e que tudo ocorra bem. Não vai ser assim, não vai dar para ser assim. Vamos orar ao Senhor, se coloque em pé. Senhor, nosso Deus, nosso Deus. Grandioso e poderoso é o Senhor, o Criador do céu e da terra. A natureza faz menção do seu nome, do seu poder, da sua glória. É por isso, Senhor, que abrimos, ó Deus, essa hora em louvor e gratidão ao teu nome. É por isso, Senhor, que abrimos essa hora em temor do teu nome, em temor do teu poderoso nome, do teu glorioso nome. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, Deus dos céus, o Deus de toda a terra, venha, Senhor.